E a gente está indo para o nosso quadro, que é o quadro Mitos e Verdades, que você tinha falado no começo. Qual que era uma ideia que você tinha de quando você morava no Brasil, que você, depois de você morou aqui 2 anos e meio, você viu que esse pensamento, essa ideia é um mito, e qual que é um pensamento e uma ideia que você viu que era verdade, de como morar fora? Tá. Ó, uma coisa que eu ouvia muito quando estava no Brasil é que eu ia chegar em 6 meses eu ia estar falando inglês. Só que a expectativa é o quê? Quando você escuta isso? Isso é um mito ou uma verdade? Não é nem mito e não é uma verdade. Por quê? Eu vou explicar essa teoria louca aqui. Em 6 meses você fala inglês quando você vai para fora. Se você se dedicar, você fala. Só que você. Só que qual a expectativa? Você imagina você falando inglês do William Bonner americano lá. Você ouviu os políticos, os caras, os repórteres, sei lá. Você falando inglês desenrolando mesmo. E não, isso aí você está longe de conseguir em 6 meses, tá? Mas falar, você fala. Só que a minha expectativa, por isso que eu considero um mito, era que eu ia estar falando mesmo, assim, falando bem, tal, entendendo tudo, que nem a gente está conversando aqui. A gente está tendo uma conversa aqui, eu entendo 100% o que vocês falam, vocês entendem 100% o que eu falo, e a gente fala com uma fluência. Eu achava que eu ia, em 6 meses, estar falando inglês dessa forma. E não, para mim foi um mito, tá? Agora, verdade é que eu realmente, assim, quem me via que eu não falava nada e de repente chegasse lá em 6 meses e visse eu falando três, quatro frases e cumprimentando uma pessoa e dando tchau e não sei o quê, aí a pessoa ia falar, nossa, tá falando inglês, cara, entendeu? Então, é mais ou menos, é uma explicação maior dessa coisa que pode Certo. ser criado um mito na cabeça da gente, tá? Verdade, cara, verdade é assim. Uma coisa que eu ouvi que foi, inclusive, do professor que eu falei do início lá, que é uma das experiências mais incríveis da vida. Isso é verdade, cara. É mais incríveis, porque o que você vive no intercâmbio é totalmente diferente, entendeu? É totalmente diferente. Então, é incrível, só que você tem que explorar isso, tá? Porque você está num lugar diferente. Você tem inúmeras, você tem, como fala, uma coisa que eu gosto de fora do Brasil, eu estava conversando com o Léo esses dias, estava conversando com ele, falando uma das coisas que eu gosto muito da experiência de morar fora do Brasil é a diversidade cultural, tá? Um dia desse eu estava conversando com a moça e ela é meio, ela não gosta de pessoas que elogiam fora do Brasil, que ela fala que é paga-pau de gringo. Ela falou isso para mim. Eu falei, não, você está com a mente um pouco fechada. Por quê? Porque existem coisas incríveis da nossa cultura que a gente tem que exaltar e tem que ficar feliz. Mas existem coisas da cultura desses caras que a gente tem que aprender. Tem que aprender com eles muita coisa. E eles aprenderam algumas com a gente. Então, não há problema a gente pagar pau para eles em certos aspectos, porque tem aspectos que eles vão pagar pau para a gente.